Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesto toda a palavra do Senhor. Versículo 9: Por isso ele disse a Samuel: Vai e deita-te. Se alguém chamar, dirás: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Amém. Há um tempo atrás, certo tempo atrás, eu conversava com meu cunhado sobre a Bíblia e tudo mais. Nós conversávamos, né? Ele é católico, e nós tínhamos uma conversa, e ele estava falando que a Bíblia é aberta a interpretações, né? As pessoas leem, cada um lê de um jeito, entende uma coisa, tem coisa que deixa no ar, não dá para entender, tudo mais. Eu falava com ele, não, eu não vejo dessa forma. Só que... E aí nós estávamos conversando, e interessante que me veio na memória um HQ dos anos 60, 70, agora não lembro, mas no passado, que era do Batman, né? E se eu não me engano Batman Piada Mortal se chama. E aí eu tava lendo esse HQ e todo mundo leu, né? E no final, como sempre, o Batman consegue capturar o Coringa, o Batman com aquela coisa da justiça, né? De não querer matar e prender, fazer a justiça acima de tudo. E o Coringa naquela de sempre também, de infernizar, de tentar fazer com que o Batman saia desse propósito, que ele cumpra aquilo que ele acha certo, tal, e não simplesmente matar o Batman. Ele quer que ele faça, que ele se venda. E no final o Batman novamente captura o Coringa, e estão ali, e aí começam os dois a rir. Os dois começam a rir. E começam a rir, e acaba ali, desce a tela preta, acaba fica a página preta, acaba o HQ, e as pessoas ficaram interpretando isso durante muitos anos, de uma forma, de outra, de várias teorias. E aí nos anos 2000, o autor desse HQ, ele para explicar. Ele pergunta para todo mundo: vocês perceberam que no início quando eles se encontram lá, haviam duas risadas? E aí, ao longo do tempo que eles ficaram ali rindo, uma risada desaparece, apenas uma continua. Então, foi justamente porque o Batman quebrou a regra. Ele mata, né? Ele explica a situação. E aí me lembrou a Bíblia, porque se nós pararmos para analisar, e quando nós lemos a Bíblia é o único livro que quando nós lemos, nós não precisamos esperar a resposta de um autor para nos dizer, porque a Bíblia é o único livro que nós podemos ler acompanhado do autor. E esse equívoco que o meu cunhado teve era justamente porque ele estava lendo a Bíblia como se fosse um livro normal, lendo a Bíblia simplesmente passando de página em página. E aí, ele, no momento algum, ele buscou ali estar sendo ministrado pelo Espírito Santo enquanto ele lia a Bíblia. E me chamou a atenção porque muita gente faz isso, muitas vezes a gente também faz isso. Às vezes a gente está no dia corrido e a gente fala: não, hoje eu vou só ler a Bíblia para não deixar de ler, e a gente esquece que a Bíblia não é simplesmente um livro. A Bíblia realmente é a palavra de Deus, é a verdade. E quando nós buscamos a verdade, nós precisamos estar buscando também buscando a Deus, para que realmente nós venhamos a ter entendimento sobre aquilo que é lido. Eli, naquele momento ali, ele não reconhecia a voz de Deus, porque ele não tinha tido um encontro com Deus naquele momento. Ele simplesmente ouviu uma voz, e aí ele vai buscar aquilo que era mais próximo para ele, que era a voz de Samuel. Samuel foi buscar a voz de Eli, porque era a voz que ele conhecia. E aí, novamente, essa analogia. Quando nós estamos lendo a Bíblia sem o auxílio do autor, nós buscamos a Bíblia, e aí nós vamos interpretar daquilo que nós estamos vivendo, para a necessidade que nós estamos passando naquele momento. Aquilo que nós estamos buscando é aquilo que nós vamos achar. Mas quando nós botamos a Deus
nessa leitura, ele começa a ministrar nosso coração e começa a nos mostrar realmente o que ele quer falar para nós, é totalmente diferente, porque simplesmente, não é simplesmente um livro, ele passa a ser uma conversa com Deus. E isso que eu queria que nós tomássemos nesse dia, né? Que nós tomássemos realmente atenção quando nós estamos lendo a Bíblia, não simplesmente ler a Bíblia como um livro. Nós precisamos buscar o autor da Bíblia. Uma vez eu conversava com o pastor Pedro, amigo meu, e ele falava que realmente muitas pessoas querem conhecer a palavra de Deus. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, têm intimidade com a palavra de Deus, mas não conhecem o Deus da palavra. E aí é quando a gente realmente tem um conhecimento muito grande da palavra, que a palavra diz que a letra mata, e aí temos um conhecimento tão pequeno de quem realmente é Deus. E aí vivemos dos milagres, mas não reconhecemos, porque não temos profundidade em Deus. Deus nos chama e nós não reconhecemos a voz. Nós realmente buscamos a voz conhecida. E aí, aquilo que Jesus já fala, que as ovelhas conhecem a voz dele, a gente passa longe disso. Então, nessa manhã, eu queria realmente, esse dia, queria realmente que nós tomássemos um tempo com Deus, mas não simplesmente lendo a palavra, mas buscando realmente conhecer esse Deus da palavra. E que Deus realmente possa falar aos nossos corações, amém? Fique com Deus, até a próxima, amém, tchau.